Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Poço. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Olá, que bom tê-los de volta por mais um vídeo, é uma honra tê-los aqui, tá? Se você ainda não fez, já se inscreve no nosso canal, curte, comente, compartilhe, vamos fazer o nosso canal crescer, tá legal? Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre um filme que tá na boca do povo. Ele foi Trending Topics lá na Netflix, estava entre os 10 mais assistidos na semana passada, essa semana também o pessoal tem assistido, falado muito. É sobre o filme O Poço. É um filme que tá gerando muita discussão, deixou assim a galera com um nó na cabeça, porque muita gente perguntou, meu Deus, o que é isso? Esse filme tá falando sobre o que, afinal de contas, né? Bom, para explicar basicamente assim o que é o filme O Poço, você tem uma personagem principal, o protagonista do filme. Ele acorda num ambiente que é uma sala pouquíssimo decorada, basicamente duas camas e uma pia. Mas tem um detalhe, tem um buraco no meio. E quando você olha para baixo nesse buraco, você percebe que ele tem outras celas iguais e para cima também tem outras celas iguais e que aquele buraco ali no meio é o tal do poço. Por aquele buraco desce uma plataforma flutuante, nessa plataforma flutuante tem comida. Então ela vai descendo, né, por esse espaço e ela tem um tempo, ela para um tempo em cada uma das celas, né? Aí as pessoas que estão nessa cela vão se servir dessa comida. Só que tem um detalhe, quanto mais próximo do nível 1 da plataforma você está, melhor a comida, porque a comida acabou de chegar para você. Conforme ela vai descendo essa plataforma e as pessoas vão comendo, essa comida vai ficando cada vez mais rara, mais rara, mais rara, até chegar lá nas últimas posições, né, desse poço, não sobra mais nada. E o filme, ele é muito... quem já foi meu aluno sabe, eu trabalho muito com teoria da narrativa, e nós sabemos que um dos elementos principais da narrativa é o espaço, é onde a história acontece. E nesse filme, O Poço, o espaço é extremamente fundamental. Eu posso dizer assim que o espaço funciona quase como uma personagem na obra, porque ele é fundamental para que a trama ocorra. Em cada cela geralmente ficam duas pessoas. Esse poço faz parte de um projeto, as pessoas elas se candidatam voluntariamente para estarem ali, e quando elas vão para lá, elas podem levar um item. E o protagonista leva um livro. O livro é o Dom Quixote de la Mancha, do Miguel Cervantes, que é um dos grandes clássicos espanhóis, né? Nada é à toa no filme. O colega de cela do protagonista leva uma faca. E é muito engraçado porque, assim, quando ele fala sobre essa faca, nós descobrimos que não é uma faca qualquer, é uma faca que corta qualquer coisa, inclusive tijolo. Então nós temos um deles levando um livro e o outro levando uma faca. Você vai descobrir que tem uma pessoa que leva um cachorrinho, tem um que leva dinheiro. Cada um pode levar um item. Qual é a grande sacada do poço, né? Por que muita gente ficou tão confuso assim? Duas coisas confundiram bastante as pessoas. A dinâmica do poço. E detalhe, no intervalo de um mês, essas personagens, essas pessoas, elas são trocadas de nível. Então uma pessoa que está no nível 6 pode ir para o nível 80 e vice-versa, né? Então as pessoas elas vão se alternando nos níveis desse poço. Inicialmente acredita-se que apenas 250 níveis nesse poço, depois vai descobrir que tem muito mais níveis, chegando a 333 níveis. E a mesma comida que sai lá do nível 1, ela vai passar por todos os níveis até chegar no 333. Qual que é o problema disso? Logo nos primeiros níveis, as pessoas elas começam a comer desesperadamente. E sem nenhum pingo de cuidado. Elas comem assim como se fossem animais mesmo. E conforme a comida vai baixando, vai descendo, vai ficando os restos, até não sobrar absolutamente nada para os níveis inferiores. O que é que o protagonista pensa nesse momento? Numa maneira de fazer com que as pessoas do primeiro nível comam apenas o suficiente para que essa comida possa chegar nos outros níveis e assim ter comida suficiente para todo mundo
até o último nível. O detalhe curioso é que, quando a comida é preparada uma quantia suficiente de comida para atender todos os níveis. Se cada pessoa comer apenas o suficiente para se satisfazer, sem exageros, sem gula, essa comida poderia chegar até o último nível, servindo a todo mundo. Mas é justamente o contrário que ocorre, porque a partir desse momento o filme ele vai trabalhar com questões muito humanas. Por exemplo, as pessoas nos primeiros níveis elas comem muito mais do que elas conseguem comer. Elas vão muito além. E não é só comer. Se elas somente comessem, mas não, além de comer, a maioria provoca alguns tipos de maldade. Por exemplo, alguns pegam os pratos e quebram, então você vai ter a comida em meio a cacos de vidro. Alguns urinam, dos níveis superiores urinam para que as pessoas do nível inferior elas acabem comendo aquela comida com urina. Alguns defecam. Enfim, quanto mais superior o nível, parece que é maior o nível de crueldade e maior é o senso de não se importar com quem está nos níveis inferiores. Então, quando a comida chegar, e se chegar lá embaixo, ela vai chegar uma pouca comida e geralmente uma comida misturada com outras coisas. Chega a alguns níveis que não tem mais comida. E o que acontece? Lembram que são 2 pessoas por nível? Alguns começam a matar uns aos outros para comer a carne uns dos outros, né? Então, assim, é um filme muito pesado em diversos aspectos, tá? Não é aconselhável para menores de 16, se eu não me engano, porque tem algumas cenas que são muito fortes. O filme, no fim das contas, é uma grande parábola sobre a existência humana. Claro que essa é uma obra de arte, e uma obra de arte nunca está fechada em si mesma. Ela sempre tem muitas outras possibilidades de interpretação. Essa é a minha interpretação, e já vi outras, tá? Então, primeiramente, o poço em si, ele é uma metáfora para a nossa sociedade, onde você tem pouquíssimas pessoas que usufruem de toda a comida, de todos os recursos, de toda a riqueza que existe no mundo, e e deixa muito pouco para as pessoas que estão na base, para as pessoas que estão nos níveis mais baixos. Então, repetindo, quem está nos primeiros níveis pega muito mais do que precisa e deixa nada para os níveis inferiores. É um reflexo da sociedade atual, onde você tem, por exemplo, 90% da riqueza do mundo todo concentrada em 5% da população mundial, né? Então você tem pouquíssimas pessoas que detêm a maior parte do poder do planeta. E uma outra coisa interessante é que as pessoas elas sempre vão pensar primeiro em si, primeiro em satisfazer a sua própria necessidade, sua própria ganância, e só depois o que sobra a gente deixa pro próximo. No filme, o tempo todo, o protagonista tenta despertar nessas pessoas a necessidade de você olhar para o próximo, a necessidade de você pensar nas pessoas que vêm depois de você. E em 2 momentos ele consegue isso. No primeiro momento, em 2 momentos ele consegue isso, né? E quando ele consegue isso, basicamente é com violência. Ele não consegue fazer com que as pessoas, por vontade própria, pensem desse jeito. Não, ele consegue fazer através da violência. Por si só, as pessoas não pensam umas nas outras. Tá bom? Então, é um filme muito pesado, principalmente nos dias de hoje que a gente está vivendo, né? Onde você tem uma galera, principalmente os grandes detentores do poder, que estão incentivando as pessoas comuns a voltarem aos seus trabalhos, a voltarem aos seus postos, a voltarem às suas normalidades, enquanto eles ficam em casa, né? Então, é mais ou menos assim, vão vocês e a gente fica aqui. Então, isso é um grande detalhe. Muitos estão intrigados com o final do filme. Muitos não entenderam. Falam assim, a gente devia saber o que aconteceu. Gente, o final do filme é extremamente... é aquilo ali mesmo, né? Você tem
a panna cotta, que é um doce, uma sobremesa, e todo o cuidado em relação a ela, né? E aí muitas pessoas, mas o que acontece depois? Não tem um depois. A gente não pode esquecer que o filme, o protagonista, ele carrega consigo o Dom Quixote. O Dom Quixote era uma personagem que lutava contra moinhos de vento. Ele enxergava nos moinhos de vento grandes monstros, né? Ele era um personagem delirante. Então o protagonista carrega consigo essa marca do Cervantes. Essa marca. Então, aquela parte final toda da garotinha pode simplesmente não ter passado de um grande delírio dele. Né? Muitos, mas como assim? A pessoa é a mensagem que aconteceu depois. Na verdade, não interessa o que acontece depois, porque a gente não sabe o que acontece depois. A gente está vendo aí toda a grande concentração de poder para uma pequena parcela que não deixa nada para ninguém, e a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não tem noção do que vai acontecer. Então o filme ele é muito certeiro nisso também. O Poço é um filme espanhol, né, de 2019, tá na Netflix e tá pirando a cabeça de um monte de gente. Eu acho que você também pode ficar completamente pirado aí. Né? Então essa é a minha visão, né? Eu encaro o filme como uma grande parábola para as questões sociais, né? Quem está nos níveis mais de cima simplesmente está cagando para quem está lá embaixo. O importante tem até um ditado que fala assim, ó, pouca farinha meu pirão primeiro, né? Mas na verdade não tem pouca farinha, tem muita farinha. O problema é que as pessoas são mais preocupadas em estocar essa farinha do que compartilhar com quem não tem. Tá bom? E você já assistiu o filme O Poço? Não assistiu? Se você já assistiu, vem aqui, comenta aqui com a gente. O que você achou? Se você já assistiu também, quer discutir com a gente, eu acho que esse é o momento. Tá bom? Lembrando que se você está muito ansioso aí com essa questão do isolamento, te aconselho a segurar um pouquinho. Eu acho que o Poço, nesse momento, vai despertar algumas coisas que talvez você não precise. Tá certo? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nossa dica foi esse filme. Espero que tenham gostado. A gente volta depois com outras dicas, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.